Mas promete para mim que você não vai se distrair por causa disso? Amém? Amém. Nessa noite nós vamos falar a respeito de algo muito interessante, algo que eu gosto muito. E eu acho que você já ouviu falar sobre isso. E é algo que você já experimentou, é algo que você já estudou, é algo que você já aprendeu desde aquele dia que você chegou na igreja. Mas é um tema muito impactante. E é o tema desse mês e nós iremos falar sobre Jesus. Amém? Você se empolga de falarmos sobre Jesus e aprendermos mais sobre Ele? Amém. E eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia, primeiramente, em Hebreus 12. Amém? Hebreus 12, 1. Mais especificamente, nós vamos falar hoje a respeito de Jesus, o autor da vida. E eu queria mostrar a você o porquê de Jesus ser o autor da vida, ele ser o autor e consumador da nossa fé. O motivo de estarmos aqui, o motivo de fazermos o que fazemos. E eu queria que você realmente entendesse o propósito que existe na minha e na sua vida. Amém? Porque muitas das vezes nós estamos esquecidos daquilo que Jesus fez naquela cruz. Muitas das vezes nós estamos esquecidos daquilo que nós temos que fazer aqui na terra. E esse versículo é um versículo que eu gosto bastante, que ele retrata e resume muito bem aquilo que é a nossa trajetória nessa terra, resume muito bem o papel de Jesus em nossas vidas e aquilo que nós devemos fazer. Amém? Todos abriram? Aqui diz o seguinte, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livrando-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando firmemente para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém? Amado, esse versículo, ele é maravilhoso. Porque ele fala um passo a passo, um manual daquilo que nós devemos fazer. Que é o quê? Livrando-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Olhando firmemente para o alvo, Jesus. Só que muitas das vezes a igreja tem esquecido para onde ela deve olhar. Muitas das vezes nós nos preocupamos muito com o caminho que nós vamos percorrer. Muitas das vezes nós nos preocupamos com a grande nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Muitas das vezes nós nos preocupamos com aquelas coisas que nos atrapalham, o pecado que nos rodeia, mas esquecemos de um detalhe muito importante, que é olhar firmemente para Jesus. Sabe por quê? Porque quando nossa vida estiver acontecendo algumas coisas e nós tirarmos o foco de Jesus, essas coisas vão passar a ter importância na sua vida. Mas entenda que essas coisas não vão atrapalhar a sua vida. Eita, Jesus, agora pronto, agora você está me dizendo que o pecado não vai atrapalhar a minha vida? O fato não é o pecado em si, não é a coisa que lhe assola, não é a situação que você está passando. Mas o fato que vai trazer realmente um problema para a sua vida é você deixar de olhar para Cristo. Você entende isso? Um exemplo muito claro sobre esse tema e sobre isso que aconteceu, quando Jesus está no mar e chama Pedro. O que é que ele faz? Ele vai fazer o quê, Pedro? Ele sai do barco. Imagina, Guilherme é Jesus. Não sei se Jesus era tão bonito assim, de olhos azuis e tal. Mas Guilherme me chama, Jesus me chama. Ei, moço, não foi assim. Imagina uma tempestade acontecendo, um vendaval. Vem, meu menino, anda cá! E o que é que Pedro faz? Ele desce do barco e olha para Jesus. E começa a caminhar. E ele faz o quê? Ele presta atenção na tempestade. Ele presta atenção no mar agitado que estava.
Mas entenda que o problema não foi o mar estar agitado, não foi o vendaval que estava acontecendo, não foi o tornado, o furacão, o trovão que estava ao redor. Foi o fato dele tirar os olhos de Jesus que fez ele afundar. Não foi, o problema não foi a tempestade, porque ele deu alguns passos sobre a água. O problema todo foi ele tirar os olhos de Jesus. Porque a partir do momento que ele tirou os olhos do alvo, o que estava ao redor começou a ter importância na vida dele. E aquilo começou a pesar e ele afundou. Você entende isso? As coisas que nós estamos passando e vivendo, elas vão acontecer e vão passar. Porque no mundo nós teremos aflições. Mas se nós perseverarmos e corrermos nossa carreira com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o autor da vida, todas essas coisas vão perder a importância e a força. Porque o nosso alvo está fixo. Amém? Por isso que é tão importante esse versículo, porque ele fala realmente aquilo que nós devemos fazer. Uma das coisas também que podem atrapalhar nossas vidas e ajudar a nossa vida é estarmos rodeados de grande nuvem de testemunhas. Muitas das vezes pessoas vão estar ao seu redor. Muitas pessoas boas, muitas pessoas ruins. E às vezes o que você estiver dando atenção vai ser aquilo que vai determinar o curso da sua vida. Porque independente do grande número de testemunhas, a palavra é bem clara que nós devemos olhar para quem? Para Cristo. Independente das pessoas que estão ao seu lado, por melhores que elas sejam, por piores que elas sejam, o nosso alvo é sempre Cristo Jesus. O nosso maior exemplo nessa terra é Cristo Jesus. Porque afinal foi Ele que morreu pelo meu e seu pecado. Não foi o meu amigo, não foi o Alan que morreu por mim, não foi minha esposa que morreu por mim, foi Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo deve ser o centro da nossa vida. Sabe, nós não podemos esquecer que Ele é a essência da nossa vida, Ele é o autor da vida. Porque somente Ele venceu a morte, somente Ele levou o nosso pecado naquela cruz para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Ele. E por isso nós somos sarados, livres, libertos de todo pecado. Amém? Você está aqui nessa noite? Por isso que nós não devemos perder o foco de Cristo. Porque a partir do momento que você tira o foco de Cristo, as coisas ao seu redor vão começar a ter importância na sua vida e relevância. E aí você pode parar e pensar, mas essas coisas estão tão grandes, essas coisas estão acontecendo na minha vida, eu estou passando por isso, por aquilo. E você, na força do seu braço, tenta resolver aquela situação. Mas a solução para a minha e a sua vida é voltar os olhos para o Senhor. Como diz lá em Salmos, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor. Eita, glória a Deus, amado. Essa palavra é... Eu não sei porque você não está pulando aí na cadeira, eu acho que é porque você está meio... por causa do vento, do frio, domingo à noite. Mas, amado, essa palavra é muito forte. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. E no mesmo momento ele lembra, o meu socorro vem do Senhor. Sabe, independente da situação que você tiver a passar, levante seus olhos e diga, o meu socorro vem do Senhor. Amém? E eu queria que você abrisse lá em Efésios 2, 8. Efésios 2, 8. Aleluia. Você já abriu?
aqui diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amado, entenda, esse começo do versículo fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não existe nada que eu e você façamos que possa nos trazer a salvação. Por quê? Porque isso é dom de Deus. A fé é dom de Deus. A graça é dada por Deus. Você pode até dizer assim, eu tenho minha própria fé. Mas a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Então a fé vem por Deus. A fé que é gerada em nós é proveniente da palavra de Deus. Nós estarmos meditando nela, nós estávamos nos expondo a ela. A graça foi dada por Deus. A salvação foi dada por Deus. E depois ele completa, para ser bem claro, não de obras, para que ninguém se glorie. Amado, não é o que você faz. Não tem nada que você possa fazer que possa lhe garantir a salvação. Entenda, naturalmente falando, na força do seu braço, não tem nada que você possa fazer. Sabe, Lutero, quando fez as 95 teses e pregou lá na frente da Igreja Católica, uma das cláusulas, uma das teses era essa, que a salvação não vem pelas obras, não vem pelas indulgências, vem por Deus, a graça foi dada por Deus. Você não pode forçar nada, porque você recebeu de graça. A salvação vem dele. E ele termina falando, para que ninguém se glorie. Nós não devemos nos glorificar, nos acharmos superiores ou melhores porque fazemos isso ou aquilo, não. Porque tudo aquilo que nós temos é para Ele, por Ele e para Ele. Não para que eu e você se gloriem, mas para que a honra e a glória seja dada plenamente a Ele, que nos deu a graça, a salvação e a fé. Amém? Eita. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Entenda que não são pelas boas obras que você faz, mas Deus preparou todas elas para que pudéssemos andar nela. Isso quer dizer o que para mim e para você? Que você não tem que viver aqui na terra mendigando. Ei, você foi chamado para ter uma vida próspera aqui na terra. Fazendo coisas boas, desfrutando de coisas boas aqui na terra, porque isso foi preparado por Deus. Sabe, os prazeres dessa terra foi criado por Deus. A felicidade, a alegria, a natureza, tudo isso foi criado por Deus para que eu e você pudéssemos desfrutar. Mas não para vivermos baseado a essas coisas, achando que pela força do nosso braço, abriremos os portões. Não, amado. Deixa eu te dizer uma verdade nessa noite. Os portões já foram abertos. Mas não foi por mim e por você. Foi por Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. E Ele ressuscitou. E Ele entrou nos céus. Abram os portais eternos. Nosso Rei vai entrar. E os portões foram abertos mediante Jesus. Então, se você não sabia, você está sabendo nessa noite que os portões já estão abertos. Não precisa você usar a força do seu braço. Que mesmo se você usasse, eu acho que você não... certeza que você não conseguiria abrir. Porque era necessário morte de cruz, derramamento de sangue. E Jesus foi lá e fez isso por mim e por você. Amém?
Foi por meio dele que eu e você estamos aqui. Foi por meio dele que nós temos a vida hoje. Sabe como esse versículo bem falou? Para que ninguém se glorie, porque tudo vem dele. E para ele são todas as coisas. Como nós cantamos aqui, Paulo fala isso lá em Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Muitas das vezes nós pensamos que aquilo que fazemos é pelo nosso próprio mérito. Mas não é, amado. Foi por ele e para ele. Sabe, se eu sou bom em algo hoje, foi por causa dele e para ele. Se você é bom naquilo que você faz, é por ele e para ele. Se você tem uma vida próspera, abundante, é por ele e para ele. Se você tem alegria, é por ele e para ele. Ah, mas eu estou vivendo uma vida meio triste. Aí você pensa assim, tristeza é por ele e para ele? Não. Sabe por quê? Porque se sua vida não estiver alinhada, se você não estiver focado em Cristo Jesus, você vai começar a ver as coisas que estão ao seu redor. E você vai começar a afundar. Mas afundar não é por ele e para ele. Porque ele tem um plano perfeito para mim e sua vida. Maiores e melhores são os planos do Senhor para mim e para você. Por isso nós devemos estar focados em Cristo. Olhando, focados, atentamente para o autor e consumador da nossa fé. O autor da vida, que é Jesus. Para que tudo aquilo que você esteja sentindo, fora o que está na palavra, possa se realinhar. Porque como eu expliquei, não existe nada que você possa fazer. Porque Jesus já fez tudo por você. Tudo aquilo que ele conquistou naquela cruz é direito meu, é direito seu. Basta nós entendermos a nossa realidade como os filhos de Deus e tomar posse dessas coisas. Amém? E eu queria que você abrisse lá em 1 João 2,15. Primeira João 2,15. Posso ler? Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Dá uma pausa aí. No começo ele fala, não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Marcos Honório Júnior fala, ele tem dá um exemplo desse versículo e um estudo a respeito desse versículo muito interessante. Que às vezes nós pensamos que o mundo está lá fora. Às vezes pensamos que o mundo é a bebida, são as drogas, são a prostituição, festas, não é isso? Ou só eu que tinha essa imagem de mundo? O que é que você pensa que o mundo é? É festas, boates, essas coisas, né? Danças e tal, aquelas coisas todas. Mas o que é que a palavra fala? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Em outros versículos em outras versões fala diferente. Fala a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos
e soberba da vida. São essas coisas que estão no mundo. Agora, o que é a cobiça da carne? São os nossos instintos animais, que eu posso dizer assim. A coisa carnal. Você tem uma carne, todo mundo tem uma carne? Então isso pode acontecer em mim e você? A cobiça dos olhos fala daquilo que podemos ver, invejar e desejar. Você tem desejos? Você pode ver as coisas? Pronto. Tá bem, tá tudo. E a soberba da vida fala de reconhecermos nós como o centro da nossa vida. Eu não sei se você já passou por isso ou só eu. Mas em determinados momentos eu achei que pela força do meu braço eu era suficientemente bom. Eu achava que pelo muito praticar, pelo muito estudar, pelo muito fazer, eu era bom. Como o próprio pastor falou na quarta-feira, deu aquele exemplo das vendas que ele fazia. Você estava aqui na quarta-feira? Ele deu um exemplo maravilhoso, que ele vendia super bem e ele se orgulhou daquilo. E aí ele passou 15 dias sem vender. E depois ele pediu perdão a respeito daquilo e em 15 dias ele conseguiu vender aquilo que ele vendia no mês. Por quê? Porque é Deus na minha e na sua vida. Mas entenda que essas coisas que existem no mundo, existem em nós. Eita, meu Deus. A cobiça da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida são coisas que nós possuímos, mas controlamos mediante a palavra. Você entende isso? Você entende a diferença das pessoas que estão no mundo vivendo essas coisas e de nós que estamos vivendo outras coisas, amém? Eu não estou dizendo que você é um pecador, que você está no mundo, não. Mas eu estou dizendo a você que todos nós lidamos com essas coisas diariamente. Para que o Espírito do Senhor que habita em nós seja efetivo e tenha primazia na nossa vida. Mas entenda que somente essas coisas que você vê lá no mundo é que você tem que se livrar, não. Nós temos que ter muita atenção no que esse versículo fala. Porque muitas das vezes nós podemos estar vivendo uma vida praticando essas coisas. Desejando coisas que não são nossas. Invejando. Vendo pessoas sendo levantadas e termos inveja ou maldizermos dessas pessoas ou fazermos qualquer coisa. Ou termos desejos fora da palavra. Ou acharmos que nós somos o centro da atenção, que nós somos bons. Sendo que o bom e o centro da nossa vida tem que ser Cristo Jesus. Isso é forte, por quê? Porque a palavra é bem clara. No 2... Deixa eu abrir aqui. Ela é bem clara. Não amem o mundo, nem o que há nela. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. O amor do Pai não vai estar em mim e você se nós vivermos isso. Vivermos nessa vida. Porque o preço do pecado é o quê? E se a morte, não pode existir a vida. Porque Deus é a vida, Jesus é a vida. Amém? Mas Jesus morreu naquela cruz para que eu e você pudéssemos suportar todas essas coisas. Como no fim do versículo fala, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amada, é nesse lugar que eu quero me encontrar, para sempre junto com Ele. Deixando para trás as coisas que para trás ficaram, avançando para o alvo, correndo a minha carreira e a sua carreira, firmes naquele que é o centro da minha e na sua vida, que é Jesus.
Adão, quando pecou, houve ali uma separação. Ele vivia no jardim do Éden, ele pecou. Comeu do fruto. E o que é que ele faz? Ele tenta por meios próprios ficar apto à presença de Deus. O que é que ele faz? Ele pega umas figueirinhas e se cobre. Mas mesmo assim, não era possível ele ter um relacionamento com Deus, porque ele tinha pecado. Não existia nada que Adão pudesse fazer para encobrir aquilo que ele tinha feito. Não existia condição alguma que Adão pudesse propor para reconciliar aquela presença. Porque era necessário um derramamento de sangue. Era necessário um sacrifício para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. E eu queria que você abrisse lá em Jó. Você está aqui ainda nessa noite? Você está meio reflexivo, né? Uma palavra assim meio... Jó 9, 29. Jó 9, 29. Pronto, consegui? Não consegui? Já aconteceu com vocês isso? Você quer a folha que está no meio, mas ela não vem. Vem. Ah, vem. Jó 9, 29. Amado, essas aqui são palavras de Jó, sabe? Jó achava que Deus estava sendo malvado com ele. Jó estava achando que Deus era um ser perverso. Mas todos nós sabemos que Deus é um Deus bondoso, amém? Deus é amor, amém? Mas Jó estava vivenciando aquilo e na cabeça dele Deus era inacessível, Deus era inalcançável, Deus era mau. Na cabeça de Jó, amém? Que nós sabemos que não é verdade. Todo mundo aqui já está craque de saber que Deus é bom, Deus é amor. Amém? Alguém não está afiado nisso? Senão a gente já muda já o caminho da administração para essa vertente. Mas leia comigo, diz assim, Jó 9, 29. Serei condenado, porque pôs trabalho em vão, ainda que me lave com água da neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergerias no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente o juízo. Não há entre nós arbítrio que ponha a mão sobre nós ambos. Você entendeu isso aqui? Eu vou ler de novo. Serei condenado porque, pois, trabalho em vão. Ou seja, Jó estava dizendo que pela força do braço dele, era em vão ele fazer qualquer coisa. E realmente era em vão, ele não tinha nada que ele pudesse fazer. Ainda que me lave com água da neve, purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirias no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Agora preste atenção no 32. Porque ele não é homem, ou seja, Deus não é homem, como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós arbítrio que põe a mão. Árbitro não. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos.
O que é que Jó estava pedindo aqui? Um intermediário. E quanto nós sabemos quem é esse intermediário? Sabe, Jó, ele via Deus, como ele é, mas ele achava que não tinha acesso ao Pai. E naquela época ele realmente não tinha acesso, porque ele estava numa vida de pecado. O pecado reinava. E ele, como homem, não podia chegar. E ele diz o quê? Era preciso alguém para que tocasse em ambos nós, nos nossos ombros, para que pudéssemos estar conectados. E quantos sabem que Jesus fez isso naquela cruz por mim e por você? Jesus é aquele que estende a mão e nos religa com Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Entenda que quando Jesus morreu naquela cruz, Ele criou o caminho. O acesso ao Pai foi criado. Mas Ele somente não criou o acesso, Ele mantém o acesso. Amém? Ele não somente criou, Ele faz a manutenção do acesso ao Pai. É por meio dele que nós temos acesso ao Pai. É por meio dele que hoje nós temos vida. É por meio dele que hoje eu e você estamos aqui nessa noite. Por isso que Jesus é o autor da vida. Porque quando eu e você não podíamos fazer nada, mesmo que você se banhasse na neve mais limpa, mesmo assim era necessário um sacrifício. E Jesus desceu do céu. Imagina essa cena, Jesus descendo do céu, descendo do seu trono, se desfazendo de todas aquelas coisas celestiais, de toda a divindade, sabe? Eu imagino a cena de Jesus descendo do trono, tirando toda aquela, como é que eu posso falar uma palavra? Hã? De toda aquela glória. Imagina Jesus descendo do céu, se desfazendo de toda a glória, se desfazendo de tudo aquilo, joga fora, de tudo aquilo, tá pesando aqui, se desfazendo daquilo tudo, descendo do seu trono. Eu imagino que os anjos ficaram loucos. Eita, o que é que se passa? O que é que está acontecendo, pá? Então, o mestre está descendo do trono, se desfazendo de toda a sua glória. Amado, ele não precisava fazer isso. Entenda, ele era Deus, ele é Deus. Ele não precisava fazer isso. Mas ele abriu mão da sua glória. E semelhante a um homem, ele se esvaziou. Amado, isso é tremendo, amado. Porque ele não precisava ter feito isso. Ele não precisava. Mas Deus, quando Ele criou o homem, Ele fez o homem como? Como está lá escrito em Gênesis. A imagem e semelhança dEle. E Jesus, quando Ele veio à terra, Ele veio como? Semelhante ao homem. Amado, quando Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, Ele criou ali uma conexão. Mas aquela conexão foi rompida. E Jesus lá do céu diz assim, eita, não pode estar assim. Eu vou me assemelhar a você, para que eu e você possamos ter uma conexão. Porque isso não pode estar rompido. A minha glória não é melhor ou maior da conexão que eu tenho com vocês. Eu não sei se você entendeu o tamanho do sacrifício que Jesus fez.
abriu mão de tudo. Porque a minha e a sua vida era mais valiosa do que toda a glória que ele tinha. Como sendo Deus. Como fazendo parte da Trindade. Ele decidiu abrir mão disso tudo para que eu e você pudéssemos ter vida. E ainda tem gente que menospreza esse ato de Jesus. Ainda tem gente que olha para si e pensa que é bom o suficiente. Mas, amado, bom o suficiente é Jesus. Eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Você teria coragem de fazer o que ele fez? Sendo bem sincero, amado, nós não teríamos coragem. Porque ele tendo tudo, ele se esvaziou. Muitas das vezes nós não temos coragem de ajudar o nosso próximo. Tendo várias coisas ou possuindo várias coisas. Como, por exemplo, nós temos um cabaz aqui na igreja. Eu não estou jogando culpa na sua vida, não. Mas entenda que o sacrifício de Jesus foi muito além disso. Imagine nós que às vezes custa trazermos um quilo de arroz, um pacote de macarrão para ajudar o nosso próximo. Imagine você dar a sua vida por pessoas que ainda nem existiram. Imagina eu chegar para você agora e dizer assim, olha, você vai morrer. Porque daqui a 100 anos vai nascer uma geração aí que vai precisar estar viva. Você ia morrer? Você não ia morrer, mano. Se calhar a gente não está nem morrendo pelos nossos. Está nem morrendo pelos próximos que a gente conhece. Imagine por pessoas que você nem conhece. Mas Deus já nos conhecia. Jesus já nos conhecia. E Ele abriu mão daquilo tudo para que eu e você hoje pudéssemos ter vida. Por isso que Paulo fala lá em Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque tudo é para ele. Tudo veio por meio dele. Não existe nada que você possa fazer. A única coisa que você pode fazer é abrir a sua boca e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque aí sim, você vai manter a conexão com Ele. Você vai ter acesso ao Pai mediante Jesus Cristo. Porque, como o versículo fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é que nos vai levar à salvação, Ele é que nos leva à salvação, Ele é que nos leva à graça. Amém? E eu queria que você abrisse comigo em Filipenses, Filipenses 2, 5. Amados, essa palavra me empolga muito, porque muitas das vezes a gente quer conhecer algo sobrenatural a respeito da palavra. Algo XPTO. Mas são palavras assim que vão realmente transformar nossas vidas. Sabe, é o conhecimento sobre quem Jesus é, sobre o que Jesus fez e por que Ele fez. A partir daí nós vamos ter uma outra visão a respeito da palavra, uma outra visão a respeito do sacrifício que foi feito. Sabe, esses dias eu estava lembrando e conversando com um colega, um amigo, e aí eu conversando com ele, disse, olha, comprei um carro, conversando. O rapaz corta meu cabelo, e aí a gente conversa coisas aleatórias, né? Não sei se você conversa com o seu barbeiro, mas recomendo você a conversar com o seu barbeiro. É bom para você ter uma conexão com ele, ele
no radar na sua cabeça, amém? E estava conversando com ele a respeito do Brasil, como é que estavam as coisas e tal. E aí eu disse, olha, eu comprei o carro e tal. Ah, que bom, parabéns. Né? Ah, comprei o carro também. E foi, conversa foi, normal. Só que eu lembro, na época que eu comprei um carro no Brasil, amado, foi... Meu Deus, eu tirei até foto com o carro saindo lá da concessionária. Sabe por quê? Porque na época que eu comprei o carro, eu estava estagiando e eu ganhava R$ 395. E a parcela do carro era 590. Ó! Amém? Não aconselho você a fazer isso, amém? Se você não tiver uma provisão. E graças a Deus eu tinha. Queria agradecer meu pai e minha mãe que estão aí assistindo. Porque a provisão vinha deles. O restante que faltava vinha deles. Mas o que é que acontecia? Eu pegava meus R$ 350 que eu trabalhei e ralei o mês inteiro. E ó, pai, mãe, tá aqui. Do carro, tá bem? Tá. E pronto, acabou. Fazia uns projetinhos por fora, algumas coisas assim por fora, para ver se conseguia sair e levar a princesa aqui para passear. Botar gasolina, que também eles ajudavam. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Mas entenda que eu passei 3 anos da minha vida pagando o carro. E o que é que aconteceu? Eu saí de um ordenado de 350 do estágio, 350 do estágio e passei para um estágio que me pagava, sabe quanto? 550. Eita, glória a Deus. Mas sabe o que era gratificante? É que eu pegava meus 550, do mesmo jeito que eu pegava com os 350, e dava assim, olha, do carro. Só que para os meus pais já era uma coisinha a menos que eles tinham que pôr. Era R$ 40, sei lá, alguma coisa assim. E depois eu saí de estágio para um emprego na empresa. E aí eu recebia, acho que era como assistente, eu estava estudando ainda na universidade, eu recebia acho que R$ 1.100, um negócio assim. Sabe qual foi a alegria? De tirar aquele fardo dos meus pais. De conseguir pagar o carro sozinho. E conseguir fazer as minhas coisas sozinho. De conseguir me desenrolar ali sozinho. Eu lembro que eu passei quase 4 anos da vida assim. Mas parece que aquele sacrifício que eu fazia era mais gostoso, sabe? Não sei se você já passou por essa situação, mas parecia gostoso. Porque eu pensei, eu comprei um carro. Na semana eu disse, eu vou comprar um carro. Fui lá e comprei um carro. E eu não senti aquela emoção que eu senti quando eu comprei o carro no Brasil. Por quê? Porque o sacrifício foi maior. Mas entenda, o sacrifício quem fez foi Deus. Foi Jesus de morrer naquela cruz. Por isso que talvez eu e você não valorizamos tanto. Porque não foi eu e você que sacrificamos algo. Por isso que às vezes eu e você esquecemos daquilo que foi feito naquela cruz. Porque não foi eu e você que sacrificamos. Porque imagina, eu pagava 350 do carro no início, meus pais pagavam o restante, pagavam seguro, pagavam selo, pagavam gasolina, pagavam. Então imagina o sacrifício que eles faziam. E eu achava que o meu próprio sacrifício é que era pesado. Eu achava que meus 350 era o maior sacrifício. E eu não parava para prestar atenção no sacrifício que meus pais estavam fazendo. Porque, afinal de contas, eles tinham outros filhos, meus irmãos. Um, na época, morava na Bolívia, o outro ainda era pequeno, tinha 8 anos. E eu achava que o meu sacrifício era o mais top de todos. Por quê? Porque quando o sacrifício é nosso, a gente acha que é tudo.
Mas o sacrifício que Ele fez por mim e por você é que é tudo em nossas vidas. Por isso que nós devemos focar os nossos olhos para o sacrifício que Ele fez naquela cruz. Não no sacrifício que eu e você fazemos agora, porque tudo aquilo que nós fazemos foi Ele que conquistou naquela cruz. Mas como eu mostrei para você, às vezes é difícil, mas nós devemos reconhecer que o sacrifício dele foi maior e agradecer por tudo aquilo que ele fez em nossas vidas. Por isso que eu queria ler lá contigo, em Filipenses 2:5. Aqui diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para por aí. Isso que eu acabei de falar para você, desse exemplo do nosso sacrifício, do sacrifício de Jesus. Nesse versículo, ele já pede, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Se coloque no lugar de Jesus, amado. Que haja em mim e em você o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se coloque no lugar dele. Imagine você sendo Deus, todo-poderoso, sentado no seu trono. E você descendo, se despojando de toda a sua glória, de toda a sua honra, para morrer por pessoas, morrer pela humanidade. E ele se humilhar. Porque ele não desceu na terra como Deus, sabe? Ele não desceu tocando fogo em geral, matando, eu sou Deus e agora vai ser assim e tal, não. Ele veio como homem, como Ana falou na ministração dela. Quando Herodes foi sacrificar as crianças menores, ele não disse assim, criança ainda, né? Mesmo assim, Deus, não, agora eu vou tocar fogo em Herodes, em Roma, e todo mundo. Não, eles fugiram, fizeram coisas humanas. Jesus veio na terra para viver uma vida humana. Só que em tudo, ele fez perfeito. Ele não se contaminou com esse mundo. Ele não tomou por usurpação a glória que ele tinha no céu. Porque ele sabia que o sacrifício que ele iria fazer precisava passar por aquela humilhação. Precisava viver aquilo para que eu e você hoje pudéssemos ter vida. Por isso que o versículo já começa falando que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Sabe por quê? Porque a partir do momento que houver em mim e em você o mesmo sentimento que existia em Cristo, que havia em Cristo, as nossas atitudes vão mudar. O nosso senso de responsabilidade aqui na terra vai mudar. A nossa forma de viver vai mudar. Porque nós vamos começar a entender que o sacrifício que ele fez naquela cruz valeu, foi importante, serviu para algo. Amém? E ele continua, por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eita, glória a Deus. Amado, ele se humilhou, ele veio, morreu, levou o nosso pecado naquela cruz, mas deixa eu te dizer algo, ele venceu a morte. Ele levou os nossos pecados, mas ele venceu a morte. E da mesma forma que ele desceu do céu e se despojou de toda a sua honra e toda a sua glória, ele agora volta para os céus. E o que é que os anjos falam? Ei,
Abra os portais eternos que o rei vai entrar. Amados, era necessário que Jesus morresse para que os portões pudessem ser abertos, para que eu e você pudéssemos ter a vida. E como eu falei para você, não é por nossas boas obras que abriremos os portões. Não é por nossa força braçal que abriremos os portões. Sabe por quê? Porque os portões já estão abertos. Jesus já abriu os portais, já abriu o portão para nós. Por isso que os nossos olhos devem estar fixos nele. Por isso que nossa vida deve ter Cristo como centro. Por isso que, embora estejamos rodeados de inúmeras testemunhas, Jesus Cristo deve ser o nosso maior exemplo. Porque os homens erram, as pessoas falham. Mas Cristo, Ele cumpriu o propósito aqui na terra. Ele veio e se sacrificou por mim e por você. E em tudo Ele foi achado perfeito. Ele é o exemplo que nós devemos levar para o resto da vida. Porque as pessoas podem falhar ao nosso redor, fazer coisas que não nos agradam. Mas Deus, Jesus, é um exemplo que você não vai se arrepender. E eu queria chamar o Ministério de Música. E eu queria que você ficasse em pé nessa noite.